Bom, pessoal, voltando aqui na nossa unidade 1, a gente chegou na parte dos conceitos de tensão. O que eu queria frisar aqui, que é uma coisa importante, tem muitas pessoas que têm dificuldade nisso e é bom a gente destacar algumas coisas. Vamos supor que a gente tem aqui uma viga biapoiada. É o exemplo mais prático. Vamos supor, biapoiada, tá. Vamos supor, pessoal, que essa viga, ela tem um carregamento externo aqui, de origem Q, ela tem um vão L também, tá bem? Quando a gente observa o diagrama do momento fletor, provocado por ação externa, ou seja, a carga Q aqui, a gente tem um diagrama de momento, que é dado no momento, QL ao quadrado, dividido por 8, tá? Isso aqui é o momento solicitante da peça. Isso a gente não está considerando os majoradores de resistências, nem redutores majoradores de ação e redutores de resistência. A gente não está querendo trabalhar em estado limite último aqui, ó. A gente só quer apresentar como que é feito a análise de tensões para este curso, tá bem? Quando a gente pega a nossa seção crítica, a região da seção crítica vai ser aquela região que vai ter o maior momento solicitante. Assim como o concreto armado, a gente determina os esforços, os maiores esforços e dimensiona as seções críticas e depois fazemos o detalhamento da armadura. No concreto protendido, é a mesma coisa, com alguns detalhes a mais. Então, eu tenho o quê? A gente vai ter aqui as tensões provocadas por efeito de flexão, tá bem? Se eu pego a nossa seção transversal e eu passo, o que a gente tem? A nossa convenção desse curso vai ser que os esforços que provocarão compressão, eles vão ter um sinal negativo. E a tração vai estar provocando um esforço cujo sinal é positivo. Tudo bem? Então, aqui na nossa seção crítica, como é que vai ser a distribuição das tensões? Provocadas apenas pela carga externa. A gente vai ter aqui, como a viga ela é biapoiada, a gente tem aqui as tensões em cima aqui nessa seção crítica. A gente vai ter a flexão que vai provocar efeito de compressão, então negativo. E o momento solicitante na parte inferior dela vai estar tendendo a abrir. Então a gente vai ter uma tração na parte inferior, tá? Então quando a gente estiver fazendo o cálculo das tensões dentro do concreto protendido, a gente sempre tem que avaliar o estado de tensão da peça. Então para isso a gente tem que avaliar as tensões provocadas na fibra superior e as tensões provocadas na fibra inferior. Por que a gente quer isso, professor? Para a gente evitar alguns problemas que eu vou mostrar para vocês nos slides à frente. Então, a tensão provocada por efeito de flexão, ela é dada aqui na fibra superior. Ela vai ser quem? O efeito de flexão, que é dado por negativo, então efeito de flexão. Tá bem? E na fibra inferior, a gente tem na seção crítica, que é a tensão inferior, ela é dada por mais o efeito da flexão. Tá bem? Agora vamos observar se a gente inserisse um cabo, tá bem, de proteção. A gente inserindo a proteção, a gente vai dar dois efeitos quando o cabo ele é excêntrico à peça. A gente tem um efeito primeiro de tensão normal, tá bem? Então a tensão normal na nossa situação, ela vai estar comprimindo a peça inteira. Então a gente vai ter aqui uma adição, né, negativa do efeito de proteção da peça. Então aqui eu vou subtrair o efeito de compressão normal, provocado pelo efeito da proteção. Tudo bem? E ainda a gente vai ter um efeito de flexão quando este cabo ele tem uma excentricidade. Ué, por quê, professor? Porque quando a gente tem uma força e uma excentricidade, a gente gera um braço de alavanca. Ah, beleza, professor. Então quando a gente está lidando com as tensões de flexão provocadas pelo a força de proteção, a gente sabe que o momento de proteção, ele vai ser dado pela a força de proteção vezes a excentricidade do cabo. Tudo bem? E aí as tensões provocadas por efeito de proteção, ignora isso daqui que eu escrevi errado. As tensões provocadas por efeito de proteção é o momento dividido pelo módulo resistente. O módulo resistente, tá, pessoal, é a mesma coisa que a inércia dividido pela posição da linha neutra, mesma coisa. Como é que eu jogo isso pro ladinho? Não sei se consigo jogar isso pro ladinho. Não dá. Pronto. Então aqui, ó, o momento resistente, a gente vê isso lá em mecânica, né?
é a inércia da peça dividido pela posição da linha neutra, tá bem? Então aqui a gente vai ter um efeito também, só que contrário, porque este cabo, quando ele tende a pressionar a peça, ele tende a fazer o seguinte, ó, ele tende a dar uma curvatura contrária à peça. Então ele vai ser contrário àquele diagrama ali, ó. Então, na verdade, o efeito da protensão, ele vai empurrar a parte de baixo, comprimir, e a parte de cima ele vai tracionar. Olha que interessante. Então aqui a gente vai ter tração na fibra superior e compressão na fibra inferior. Aqui é o efeito da protensão. Então, na fibra superior, a gente vai ter mais o efeito da protensão. Na fibra inferior, a gente vai ter menos o efeito da protensão. Botando aqui em termos de equações, o que, que a gente tem? O esforço de flexão ele vai ser dado por momento solicitante vezes a posição da linha neutra dividido pela inércia da peça. Menos o efeito da protensão. Então, o esforço de axial, né, é sempre que força sobre área. Tá bem? Mais o efeito da protensão. Então, é força, momento vezes a excentricidade, dividido pelo módulo resistente. Tá bem? Isso aqui a gente vai dizer que módulo resistente superior. Depois a gente vai entrar nesse mérito. E a fibra inferior é a mesma coisa. É a mesma equação, só que troca os sinais. MY dividido por I. Aqui é P sobre A. E aqui é o PE dividido pelo módulo resistente inferior. Esse meu W saiu bem estranho, né? Vamos de novo. Tudo bem? Aqui a gente viu mais, menos, menos. Pessoal, isso aqui é a convenção do nosso curso. Vão ter outras literaturas que adotam outras convenções, então é importante. Tem literatura que fala que a compressão vai dar um efeito positivo, então a gente vai adotar um sinal positivo. A tração dá um efeito negativo, então a gente usa o sinal negativo, que é a literatura do Schuster. Eu não uso essa convenção neste curso, mas é só que você saiba essas diferenças. Então, pessoal, aí aqui eu deixei para vocês um resuminho, que estão nos nossos slides, falando exatamente disso. Essas aqui são as tensões que a gente tem que fazer essa verificação. E professor, por que a gente precisa fazer essas verificações? Porque a gente tem que verificar sempre se as nossas tensões vão estar dentro daqueles limites do material. A gente não quer ter uma ruptura no topo da estrutura, nem abaixo dela, porque a gente vai estar trabalhando com forças muito elevadas. E a disciplina, pessoal, fundamentalmente, a gente vai querer aprender a dimensionar esses dois colegas. Eu quero saber quanto de área de aço ativa, ou seja, quanto de proteção vou estar botando e qual é a excentricidade que eu consigo adotar. Tá? E aqui que a gente começa a esbarrar em coisas interessantes. Por exemplo, se eu aumento muito a minha excentricidade, olha que legal isso. Se eu aumento muito a minha excentricidade, eu posso estar botando muita proteção na peça. E eu posso estar dando muita curvatura contrária. Agora, se eu posso aumentar muito a força de proteção, posso botar mais cordoalho. Aí eu vou estar aumentando a força na seção também. Então é uma relação delicada que a gente precisa saber, porque a gente não quer botar nem muito material, nem pouco material. A gente quer botar material suficiente para que a gente consiga a economia e o melhor desempenho possível. Tá? E a última coisa que eu iria comentar é o seguinte: por que que o concreto protendido ele é relativamente desafiador? Porque no concreto armado a gente faz a verificação da seção mais crítica. A gente pega lá a armadura passiva, né, sem estiramento próprio, dimensiona a seção crítica e acabou. No concreto protendido, como a gente vai ter uma distribuição do cabo, a gente tem que fazer uma verificação das tensões para cada seção da peça. Então, preciso verificar se toda a minha peça, ao longo do seu comprimento, ela vai estar segura. Porque a gente não pode botar proteção demais na peça, senão a gente pode levar a uma fratura, a uma queda de desempenho, a um excesso de fissuração. Então isso é uma coisa que é complicada. Geralmente os cabos têm uma geometria curvilínea. E aí a gente precisa fazer a verificação em cada seção. Seção A, seção B, seção C, D, etc. No nosso curso, eu vou estar mostrando para vocês uma planilha que a gente desenvolveu para fazer esse cálculo automático. Tá bem? Mais para frente a gente fala sobre essa. E o TQS, pessoal, nos cursos que a gente viu lá, que eu mostrei para vocês na primeira aula, eles mostram basicamente
como a gente utiliza a ferramenta para conseguir essa segurança. Beleza? Voltando então aqui são as informações que você pode ver que são das equações, tá? É legal, pessoal, que quando a gente tem algumas ferramentas, a gente pode fazer bom uso delas. Então, quando a gente tiver geometrias muito complicadas de seções transversais, seções T, seções caixões, etc., a gente pode usar o AutoCAD para levantar as propriedades geométricas da peça, o módulo resistente, a inércia da peça, a área, etc. Tudo bem? Isso aqui é o conceito de força de proteção equivalente, a gente vai estar falando para isso mais para frente. E é aqui que a gente quer fazer essas verificações de tensão. Isso aqui, pessoal, que a gente chama de fratura ruptura no vazio. É o que eles chamam de overbalancing. Então, uma laje de concreto protendido, se a gente bota muita força de proteção e não verifica as tensões no ato da proteção, quando a estrutura não está completamente carregada, sem seus revestimentos, a gente pode ter esse problema. E se uma laje fratura dessa forma, não tem salvação, pessoal. A gente precisa demolir e fazer de novo. Ou este caso aqui, à direita, você deve estar se perguntando, o que aconteceu aqui, né? Aqui nós temos, né, um sistema de ancoragem que a gente não foi feito o correto correta vibração da peça. Então, houve vazios ali próximo e quando a gente começou a aplicar as forças de proteção, elas foram muito elevadas, porque não tinha área de concreto suficiente para resistir a essas tensões. Então é esse o motivo pelo qual a gente faz essas verificações de tensão sempre, tá bem? Vou interromper aqui esse vídeo.